Fala galera, meu nome é Rafael Patrício, eu sou economista e analista técnico. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como fazer a diversificação utilizando ETFs, né? No cenário atual que estamos vivendo, né, da nossa economia global, a gente está tendo uma saída de recursos dos Estados Unidos e esse dinheiro ele está migrando para vários outros países. Porém, uma dúvida que muitos têm é como investir nesses outros países, né? Porque consecutivamente essa saída de dinheiro dos Estados Unidos, quando ela é alocada em um outro país, por exemplo, vamos supor, né, esse índice específico, né, no caso o nosso Bovespa, se o dinheiro está indo para renda variável, em tese, né, ele vai estimular a nossa entrada de recursos. Se você quiser, se você for um estrangeiro, quiser se posicionar no Brasil, mas sem alocar o seu dinheiro diretamente aqui no Brasil, você pode comprar um ETF, né, um ETF que nesse caso, o do Brasil é conhecido como EWZ. Esse índice replica a movimentação da nossa bolsa, né? Ele replica a movimentação da nossa bolsa, porém cotado em dólar. E isso é muito interessante, porque você consegue estar investindo em outras economias e dolarizado, né? Só que uma dúvida das pessoas também é qual país eu escolho, como eu descubro esses países, né? Por exemplo, eu acredito que muitos de vocês não sabiam nem da existência desse EWZ e agora vocês já têm conhecimento, né? Desbloqueado uma nova habilidade na vida de vocês. Enfim, para descobrir os tickers, né, desses países, eu vou estar utilizando este site aqui, né? Esse site é o Clube dos Poupadores. Eu já deixei aqui na aba específica que vai mostrar a lista de ETFs dos países, né? E nesse caso, só precisam rolar para baixo aqui, tem uma explicação sobre o que é F. E aqui vamos ter os tickers, né? Ó, EWC, que significa que você vai estar utilizando o ETF referente à Bolsa do Canadá, que é uma bolsa muito interessante. Eu vou já mostrar para vocês graficamente, né? E também vou estar explicando para vocês como vocês vão fazer uma análise. Eu mesclo técnica e mesclo análise fundamentalista também, né? Eu consulto o site para que eu verifique a situação econômica do país, para eu poder verificar, além daquele movimento técnico, existe algum fundamento para que possa estimular um movimento das operações, né? Até porque para esse tipo de entrada que eu faço em ETF, busco operações de curto prazo. São operações com posicionamento para mais longo prazo, né? São vieses aí de por 1 ou mais meses, quiçá até um ano, né? Dependendo do ponto de vista que eu tenha referente à economia daquele país. E aqui a gente viu a lista, né? Por exemplo, aqui, ó, América do Norte, vamos ter aqui o Canadá, SPY, né? SPY, que é referente ao S500 dos Estados Unidos, EWW, que é o México, Argentina, que a gente já entra na América do Sul, né? EWZ, que é o ETF, com vocês, que é referente ao Brasil. Tem países emergentes, né? Muito interessante para que, nesse cenário, o país emergente é um bom investimento para ficar posicionado a longo prazo, porque toda movimentação, a nossa bolsa brasileira, tanto a bolsa do Chile, bolsa do Peru, todo o aumento que vemos hoje não tem nada referente ao interno do país, e sim ao externo, né? Que é, no caso, uma movimentação de dólar fraco, uma saída de recursos dos Estados Unidos e uma aplicação desse dinheiro em outras bolsas, né? E isso beneficiou bastante países emergentes, que no caso são Brasil, Chile, Colômbia, Peru. São países que têm uma moeda de carrego interessante, né? Também com taxas de juros altas, o que também beneficiou o uso do carry, que é outro conteúdo que eu posso fazer um vídeo depois. E aqui a gente está na Europa, né? Cada ticker desse é uma bolsa diferente, está verificando, ou seja, você tem diversas opções aqui de ETFs diferentes para que você possa estar se posicionando, né? E fazer aplicação na sua carteira de investimentos. E é bastante interessante, porque você pode escolher um país específico
que você acredite na movimentação da bolsa dela, né? E não precisa criar uma conta na corretora do país para que você possa comprar ações específicas desse país, porque, por exemplo, esse EWJ aqui, ele é referente ao índice do Japão, né? Ele é referente ao índice do Japão, como se fosse o Ibovespa do Brasil. No caso é o Nikkei, né? Do Japão. Ou seja, com uma ação isolada, uma por vez, você simplesmente cria uma conta em uma corretora, né? Eu, por exemplo, uso a Avenue, vocês podem simplesmente criar uma conta nela também. Lá vai ter todos esses tickers aqui que vocês podem utilizar. E simplesmente vou colocar o ticker, né? E com base na análise que vocês vão fazer, fundamentalista, e a análise gráfica, né? Que é o que eu utilizo, né? Análise fundamentalista, eu faço uma análise híbrida. Vocês vão ter a tomada de decisão de vocês, certo? Vocês vão verificar se é uma boa movimentação aquela operação, né? E vão fazer a compra com base perspectiva de que vocês vão ter, né? Então, no caso, eu já mostrei para vocês agora o gráfico de alguns ativos, né? Eu mostrei, vou pesquisar outro aqui. Vamos ver o gráfico aqui de Hong Kong, EWH. Vamos ver aqui, EWH. Aqui, ó. Hong Kong Index, o ETF, né? Que o ETF, só para explicar novamente, né? O ETF é fundos, né, que replicam o movimento de bolsas de países específicos. Eles podem utilizar tanto para replicar a bolsa como um todo, né, ou então um setor específico da bolsa. Pode ter um ETF, por exemplo, que ele acompanha simplesmente o setor financeiro, um ETF do setor financeiro, para que você invista simplesmente no setor financeiro. Esses ETFs que eu mostrei no site do Clube dos Poupadores, ele é geral, ok? Ele não é do setor específico, ele é como um aglomerado da bolsa daquele país como um todo. Eu acho até que eu prefiro estar exposto logo à diversificação da bolsa completa do que específico. Mas cada caso é isolado, né? Tem os seus detalhes. Enfim, esse é o ETF EWH, que é referente à bolsa de Hong Kong. E para você ter uma cota desse ETF, né, você tem que desembolsar $19,22. Esse é o preço que você paga para você ter uma cota desse ETF. Ou seja, se você faz uma análise aqui, né, você, por exemplo, vê que eu não estou aplicando análise fundamentalista ainda, técnica. Vamos supor que você viu esse fundo aqui, ficou aqui a sua zona de suporte, cara, que dá uma compra interessante. Aí o preço veio e fez esse bottom tail aqui, ó, sombra inferior, ó, bastante extensa, né, no gráfico semanal. Você olha aqui, dá uma compra, né? Você pega, faz uma projeção aqui de Fibonacci e fala, vou pegar no rompimento dessa máxima. Você vem, faz o seu posicionamento aqui de forma técnica, né? Vamos supor que vou pegar 161 aqui dessa projeção. Stop, né? Sempre coloco stop. Como é gráfico semanal, o stop sempre vai ficar um pouco mais pesado, tá bom? Então, percebam esses detalhes também. Então, você pode pegar e fazer um ajuste fino colocando o teu stop dentro do gráfico diário, né? Que é para tentar pegar um stop mais curto. Você pode ser retirado da operação com mais facilidade também. Beleza, mas pegamos essa operação aqui nesse ponto, né? Entramos com $6,27 e carregamos ela até 18,07. Aqui, $2, né, nessa operação. Vamos supor que você comprou 50 cotas, né? Então você teve este lucro de 2 vezes 50, né? Isso em dólar. Ou seja, é uma movimentação interessante, mas eu recomendo fundamentos de longo prazo, né? E utilizando análise técnica no gráfico diário, semanal, até mensal também, né? Como é a operação para mais longo prazo, eu recomendo muito que seja feita
com bastante cautela. Você vai fazer o quê? Vai para o site aqui agora, que é o Trading Economics. Esse site aqui, o que ele faz? Ele é um site que disponibiliza dados econômicos de todos os países, né? Você pode ver que a gente tem os países do G20 nessa coluna aqui, os países do G20, os países da América, tanto América do Norte, né? Então América Latina, todos os países aqui a gente pode ver China, a gente tem aqui Cuba, Colômbia, México, aqui embaixo vai ter Estados Unidos, né? Todos os países da América. Aqui vamos ter Europa, África, Ásia, Austrália, né? Ou seja, você vai ter um acesso a econômicos países. Então, vamos que você viu graficamente o ETF referente, deixa eu ver aqui, Coreia do Sul, EWI. Vou verificar aqui como é que ele tá. EWI, que é a Coreia do Sul ETF. Olha a movimentação que ele fez, zona de resistência, né? Graficamente, para uma compra, isso aqui é inviável. Eu não faria uma compra numa zona dessa, porque é bastante arriscado. Bastante arriscado, né? Fazer uma compra nesse ponto. Detalhes, você também pode utilizar os indicadores, tá? Funciona aqui. Você faz uma análise completinha, volume, você aplica média móvel, tá? Você tem toda a liberdade para estar aplicando aqui. Vou tirar só para não deixar o gráfico sujo. Beleza, vamos supor que você queira ver a possibilidade, né, de compra nesse gráfico aqui, caso faça um rompimento nessa região de resistência que tem, né? Aí você vai lá, beleza. Já decidi o ETF que eu quero. Agora você entra aqui no Trading Economics, né? E você vai. Ásia, né? Coreia fica na Ásia, né? Então você vai aqui procurar ela. Norte de Coreia. Aqui, ó. South Coreia Sul. E aqui estão os dados. Os dados, esse site ele vem em bom, se quiser você pode colocar a leitura, né? Essa aqui, a primeira aba, essa visão geral, ela vai basear os dados mais antes, né? E vamos colocar aqui. O que vai ter? Esse durar aqui é o atual, tá bom? É o dado atual, como se fosse o presente. O anterior, né? No caso, o anterior a esse aqui. Tipo, esse aqui é o atual, antes desse estava esse aqui. Esse aqui é o mais alto que teve e esse aqui é o mais baixo, é o básico, né? Ou seja, na Coreia, referente à moeda, esse aqui é o dado da moeda, tá bom? Esse é o dado da moeda, ou seja, quer dizer que ela teve uma apreciação anterior, ela estava nesse ponto aqui, de 13,76, agora está em 13,81. O mais alto que chegou foi 19,95 e o mais baixo 667. Mercado de ações, aqui já no caso é referente à bolsa principal. Ó, referente à bolsa principal deles, teve um aumento, 2.972 para 2.978, ou seja, tem aumento. Ó, a máxima que ela já teve foi de 3,3, ou seja, ela ainda não está na máxima histórica dela, tem espaço para crescer ainda, ou seja, tem espaço para um avanço. No caso dessa compra aqui, ó, fechou, você tem espaço. Então, no caso, a máxima é 90 e em torno de 96. 96. Tem espaço ainda para um avanço. Tem espaço para um avanço. Você pode até pegar uma linha de tendência aqui e coloca aqui, ó. Basicamente a gente fez o toque aqui, então pode ser que chegue a subir e pegue essa movimentação aqui para alta, ó. Futuramente, bem futuramente, né? Papo de longo prazo. Enfim, você vê a taxa de crescimento do PIB, né? Taxa de crescimento do PIB, ó, o atual, ele teve um recuo de menos 2, ou seja, é um ponto um pouco negativo, né? Um ponto negativo pelo fato de se está tendo
Motivo quer dizer que o estímulo econômico é interessante. A taxa de crescimento anual do PIB, esse dado anterior aqui, 1,2, taxa de está igualada, está bem abaixo do ponto mais alto que teve, também está acima da mínima que teve. Taxa de inflação diminuiu a inflação, olha, positivo. Anterior 2,1, atual 2, 1 teve uma diminuição da taxa de juros, da inflação, na verdade. Inflação mensal, né? Ó, recuo de menos. E a taxa de juro. A taxa de juro ela está igualada, né? Está igual ainda. Está abaixo do teto que já teve e acima do que já teve. Está igualada, né? Tá atual ainda. 2,5. Tá, juro. Aqui informações referentes à balança comercial, conta corrente, a dívida pública, né, em relação ao PIB. Ó, a gente teve um aumento da dívida pública, isso já não é, né? Orçamento do governo empresarial, PMI de manufatura, confiança do consumidor, vendas no varejo, mês a mês também um instante. Enfim, pessoal, é isso que vocês podem olhar, entendeu? Se vocês quiserem, vocês podem se adentrar dentro de cada um aqui, isoladamente, né? Que o pessoal, por exemplo, vai ter todas essas informações referentes ao PIB, trabalho, vai ter tudo isso referente ao trabalho, preços, a inflação, taxa de inflação mensal, e uma série de indicadores econômicos que você vai poder verificar, né? A parte de dinheiro, questão de M0, M1, M2, M3, acesso a diversas informações. E você mesclando uma análise fundamentalista referente ao país, identificando que ele tem a possibilidade de ter uma aceleração da economia, né? Tendo um controle da inflação diminuindo, acompanhando também de juros, né? Que é para estimular o crédito, que é para estimular o consumo, para estimular o crescimento econômico do país, né? A questão de emprego, tudo isso é muito interessante. E, consecutivamente, um país com esses fatores, né, características, ele vai atrás. Ele atrai investidores, vai ser mais dinheiro na economia vai aquecer mais o mercado aquecendo, consecutivamente, gera mais empregos, gera mais consumo e, consecutivamente, a bolsa tende a se valorizar, né? Ela tende a se apreciar. E se você estiver posicionado no ETF desse país específico, você vai acabar lucrando um dinheiro também, né? E se você utilizar o fundamentalista quanto a análise técnica para fazer isso, é o combo perfeito para que você possa estar adquirindo boas rentabilidades, né, em cima desses ativos. Galera, eu espero que esse tenha sido possível, né? Espero que eu tenha conseguido me fazer claro na minha explicação. Eu sei que é um complexo, nem tanto a parte técnica, né, de análise, mas sim a parte fundamentalista, porque compreender aqueles conceitos, né, entender se está indo bem a inflação, se está indo bem o crescimento econômico, taxa de desemprego, tudo mais, esses são econômicos um mais complexos. Mas que não queira bater cabeça com isso, você simplesmente pode utilizar apenas a técnica, né? Só procurar bons pontos aí de compra, né? Procurar o melhor ponto de entrada, se posicionar corretamente com stop e aguardar o movimento acontecer, né? Estando com stop decente, se der ruim, acontece, né? Faz parte do jogo. Enfim, tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.